Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. É claro, Donizete, que essa história de derrubar o IOF não está sendo bem digerida pelo governo, porém, me parece que o presidente Lula vê uma vitória nas redes sociais contra o Congresso com essa história, está tentando unir o PT, reeditar o seu discurso de pobres versus ricos. Como é que o governo está tentando, Donizete, se adequar ao que aconteceu? Bom dia e bom trabalho para você. Bom dia, Matheus. Bom dia, ouvinte do Ceará News. Matheus, derrota, a gente pode até dizer que se adequa, mas não se adequa não, Matheus. É derrota. É verdade. É fracasso. O presidente Lula não esperava a humilhação que passou na noite de quarta-feira, né? Quarta-feira, exatamente, Isso, quarta-feira. E ele tá apanhando muito. Hoje os portais estão falando, só fala da derrota do Lula. Uma das vozes mais poderosas da oposição, Ciro Nogueira, da Federação União Progressista, que une União Brasil e Progressista, diz que o Lula 3 está com cara de Dilma 3. Diz que o presidente não se adequou aos novos tempos. O Lula governa agora como tivesse no Lula 1, no Lula 2. E não dá, mudou. Tem a questão das emendas. E o Lula não tem agilidade, mobilidade. A primeira-dama Janja da Silva faz um mês que não cria problema, tá calada. Ela é uma das pessoas que o PT, o próprio PT, reclama que ela interfere demais no governo, atrapalhando. Sou eu não, tá, Matheus? Tenho nada a ver com isso, sim, tá? Sim, certo. E a Veja traz hoje que ela tá um mês calada. E o presidente Lula diz que na época do Arthur Lira era melhor, que era mais previsível. A relação de Lula com o Hugo Mota e a relação de Lula com o Davi Alcolumbre azedou de vez. De vez. Ainda azedou mais porque o ministro Fernando Haddad ligou para os líderes na noite de quarta-feira, implorando para não votar. Sabe o que é que os líderes fizeram? Bateram o telefone celular na cara dele e não atenderam, Matheus. Eita, Donizete, ouvido de mercador. E aí, ouvido de mercador, e o Lula sai derrotado, humilhado. A vitória é acachapante. E o Fernando Haddad falou sobre essa derrota e a discussão agora é se o governo vai recorrer ao Supremo, alegando que a derrubada do IOF, que aumentava os impostos, o governo fala só para os mais ricos. Tá aí a notícia que você devia ler no Estadão e botar o Fernando Haddad. Lê a nota do Estadão, na coluna do Estadão de hoje, e bota o Fernando Haddad pra gente sentir o clima de Brasília, que tá pegando fogo, Matheus. Hoje o Arthur Lira vai apresentar o relatório da isenção do imposto de renda, numa sexta-feira. Ele vai apresentar o relatório. E é outra derrota do governo Lula. O governo quer isentar até 5 mil e o Arthur Lira punindo quem ganha mais e o Arthur Lira não quer. O Congresso está pagando caro, porque o Congresso está dizendo, eu só gosto de rico, eu só gosto de rico. É o que o PT diz. Os congressistas dizem o seguinte, não, a gente não quer aumentar imposto, só que a história é o seguinte, eu só gosto de rico. O Congresso está cada vez mais elitista, Matheus. Matheus, antes de você botar no ar, queria te fazer uma pergunta. Você sabe quanto é que custa cada deputado brasileiro? Quanto, Donizete? Quantos milhões? O custo diário de um deputado federal é 23,5 milhões de reais. Diário, Donizete? Diário? Diário. Meu Deus. E ele vai aumentar, né? O salário dele é 46 mil. Mas a Câmara Federal custa aos cofres, custa a você, a mim e a todos os brasileiros, 8 bilhões e 600 milhões de reais. Então o custo diário é 23 milhões e meio. Eita pau, besta quem entra nessa confusão aí. E o PT está entrando e vai partir para cima do Congresso. E as redes sociais do Congresso estão apanhando muito. Bota o ministro Haddad e lê a nota aí do Lula contra o Congresso, Matheus. Então vamos lá, Donizete. Vou ler aqui a nota que diz o seguinte. A manchete. Lula une PT, reedita discurso de pobres versus ricos e vê vitória nas redes sociais contra o Congresso. O presidente Lula, os ministros do PT e a cúpula do partido não vão baixar o tom contra o Congresso Nacional. Um dia depois de Câmara e Senado derrubarem o aumento do IOF, a avaliação
predominante entre seus aliados fiéis foi de que, apesar da derrota na pauta, o governo venceu o debate público nas redes sociais com o discurso de pobres versus ricos. E a ordem é aumentar essa polarização. Petistas lançaram pelo menos 3 hashtags sobre o tema nos últimos dias. Ricos paguem a conta, Congresso inimigo do povo e Haddad tem razão. Esta última é referência à entrevista do ministro da Fazenda à TV Record. No trecho que viralizou, Fernando Haddad questiona aumento de carga tributária para quem? E diz que o governo faz justiça social. Essa é a nota do Estadão, Donizete. Vamos ouvir o ministro? Vamos sim. Então, nós vamos ver agora qual vai ser a decisão do presidente da República, né? Que pode ser de questionar a decisão do Congresso, é uma possibilidade. Há o entendimento no jurídico do governo de que o decreto tem um vício de constitucionalidade, mas é uma decisão do presidente acionar ou não essa medida. A minha opinião, eu sou pela Constituição. Pela judicialização. Eu sou pela Constituição. Eu sempre vou defender a Constituição. Se essa medida é avaliada como inconstitucional. Se houver uma manifestação da PGF ou da AGU dizendo que o decreto legislativo é inconstitucional, eu sou pela Constituição. E eu penso que o Congresso também vai defender a Constituição quando o inverso acontecer. É isso, Donizete. Entrevista à Folha de São Paulo, tá? Matheus, aí o momento da má aplicação das verbas, o Fábio Teruel, que é um deputado de São Paulo, ele enviou 50 milhões para assaltar as ruas do condomínio dele de luxo em São Paulo, no Alphaville. O que é que você acha? Tá vendo? 50 milhões para assaltar o Alphaville. É piada, né, Matheus? É piada. Não, Matheus? Com certeza. Vamos para frente, Matheus. Olha, Matheus, solta a Moab, fogo do motor, Moab. O líder do governo que saiu nos grandes derrotados, Zé Guimarães, está em São Paulo, já se submetendo a exames clínicos, porque ele vai ser operado do coração no Sírio-Libanês na próxima semana, Matheus. Uma cirurgia super delicada. Ele diz que passa bem e deu uma entrevista ao jornal O Globo de hoje, Matheus. Já está nas suas mãos. Guimarães vai ser operado do coração. Ele repete que só Deus impede a candidatura dele ao Senado. E a briga cada vez cresce mais no Senado, na base aliada do Elmano. Ontem, Eunício Oliveira decidiu lançar a candidatura do filho, Rodrigo Paz de Andrade de Oliveira, a deputado federal. E ele diz o seguinte: queimei as pontes, sou candidato a senador. Guimarães, só Deus diz que faz ele tirar. O Eunício disse que ele é candidato, nem fala de Deus e já é candidato. Júnior Mano já é candidato, Chiquinho Feitosa já é candidato. Tá sobrando candidato, só são 2 vagas. Lê a entrevista do Guimarães aí, Matheus. Vamos lá, Donizete, vamos ler a entrevista do Guimarães ao jornal O Globo de hoje, que perguntou o seguinte... Manchete, vamos então de manchete primeiro. Manchete diz o seguinte: precisamos de um ajuste geral da base no Congresso. É o lá tema... Lá em cima ele diz: após derrota acachapante com derrubada do aumento do IOF, Guimarães avalia que Lula precisa recalibrar a relação com parlamentares e conclui que houve armação do comando das casas contra o governo, ou seja, ataca Hugo Mota, ataca Davi Alcolumbre. E a primeira pergunta, Matheus: a crise com a derrubada do IOF vai inaugurar uma nova fase da relação com os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre? O que responde Guimarães, Matheus? Tem que recompor, tem que passar a borracha nisso e pensar uma nova fase. Olha o recado para a bancada cearense. Deputado Guimarães, mas o presidente Lula vai passar uma borracha nisso? Não, nem eu passo borracha. Os legados ficam, as narrativas ficam, mas não a mágoa. Defendo que seja feita a recomposição, um ajuste geral da base, tanto da Câmara quanto do Senado. Como fazer essa recomposição, deputado Guimarães? Com diálogo, e a ministra Gleisi está consciente disso. Olha a loucura. Hoje, quarta-feira, eles estão nos derrotando com o IOF e, ao mesmo tempo, nós estamos aprovando 4 medidas do governo.
A isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos, a questão do consignado, a MP do óleo, que autoriza o governo leiloar a produção de óleo e gás em campos do pré-sal em áreas não contratadas, e tem outro. Então, não é assim. Não concordo com a tese de que estão rompidas as relações. Houve um problema político, não podemos esconder. Uma derrota. Mas essa derrota não é o fim do mundo nem o fim dos tempos. Exige uma recalibragem da relação. O presidente Lula precisa ampliar o diálogo, deputado Guimarães? É um diálogo, né? A gente faz o diálogo e ele consolida. Tem que ser assim, de mão dupla, os presidentes fazendo a parte deles também. O deputado Guimarães, Hugo Mota e o senador Davi Alcolumbre armaram contra o governo Lula para acelerar a votação que derruba o IOF? Eita, Donizete, que pergunta. Ele respondeu o seguinte: nessa pauta, sim. Não é novidade para nós que Hugo Mota, há uns 10, 15 dias, diz que queria votar essa matéria. Chegou uma hora que não deu mais para segurar. Eles resolveram levar a voto sem nos comunicar. Essa é a minha insatisfação e a minha queixa política. Porque numa relação é sempre muito bom ter transparência, lealdade e compromisso com a verdade. Na hora que isso não prevalece, complica. Aconteceu na hora que não era ideal, por conta da importância desse decreto. A atitude dessa votação indica um desserviço ao país. Evidentemente, haverá consequência. O governo vai ter que arrochar, vai ter que contingenciar, vai ter que bloquear a todos e a tudo. Isso não significa ameaça de nada, é realidade da economia. Ora não é ameaça, deputado Zé Guimarães. Aí vamos para frente. Deputado, líder, foi uma ação política ensaiada entre Hugo Mota e Davi Alcolumbre? Os dois, Mota e Alcolumbre, se unificaram. Eu vinha saudando que essa união era muito importante para estabelecer o diálogo com o governo, mas, neste caso, foi um desserviço ao governo. Nos mandatos passados, não tinha isso. O Arthur Lira praticamente não conversava com o Rodrigo Pacheco. Eram duas negociações diferentes. Olha a saudade, Donizete. Uma das últimas perguntas, Matheus. A entrevista na íntegra você vai ter no portal CN7 e também no meu Instagram, Donizete Arruda 7. Vai lá, se inscreve no meu canal e me ajuda a chegar a 150 mil, Matheus. Essa derrota é o maior revés da sua liderança? Há risco do Guimarães cair, Matheus? O que é que ele responde? Acho que não. Tive momentos piores aqui, muito mais tensos. Nós, ele quis dizer ele, Jacques e Gleisi, temos couro grosso para bater e para apanhar. A gente enverga, mas não quebra. A forma como o governo... Não, desculpa, Matheus. Esse discurso que o Lula, que a gente falou, de nós contra eles, na relação do governo com o Congresso, contribuiu para a derrota? Isso está errado. Não tem que ser discurso de nós contra eles. Nós contra o Congresso. O discurso tem que ser defesa dos pobres e os super ricos pagarem imposto. Aí, Matheus, ele precisa combinar com o Lula, porque o Lula está fazendo nós contra eles, né? Para dizer, para terminar, Matheus, o governo precisa cortar gastos? Evidentemente, mas naquilo que não é estratégico, não é cortar benefício. Finalizando a entrevista do deputado Zé Guimarães, que está em São Paulo, se submetendo a exames médicos, porque na semana que vem faz uma cirurgia no coração. O senhor vê um clima pré-eleitoral contaminado nesse debate, deputado Zé Guimarães? Não se fale de outra coisa aqui dentro, a não ser reeleição. Eleição de 2026. Ligaram o botão, o automático da eleição. O ex-presidente Jair Bolsonaro decidiu lançar o filho dele, Carlos Bolsonaro, a senador pelo Santa Catarina, Jair Bolsonaro a deputado federal por Santa Catarina, Eduardo Bolsonaro a vice de Tarcísio e Flávio Bolsonaro a senador. E a mulher Michele Bolsonaro
a senadora do Distrito Federal. Só tem família Bolsonaro. Bolsonaro está ruim de saúde, tem vomitado 10 vezes por dia e ainda assim está mantendo sua agenda. Vamos dar uma paradinha, Matheus, tomar um cafezinho que tá caro e a gente volta já com mais novidades sobre essa tensão por que passa o país, com essa crise do IOF, a relação do Lula com o Congresso e os efeitos disso no Ceará. O senador Cid Gomes sumiu ontem, agendou participar de uma inauguração e não apareceu, Matheus. Eu conto detalhes depois do intervalo, Matheus. Momento Nero! Vamos lá, Donizete, vamos acordar quem nessa sexta-feira? Vamos acordar o presidente da Assembleia Legislativa, Romeu Aldigueri. Vai, Tata, acorda ele. Vai lá, acorda o Romeu. Vai, Tata, acorda. Vamos lá. Ele ontem inaugurou a estrada Vicente Arruda, né? Que liga lá de Granja, não é isso, Matheus? Exatamente, Donizete. Inauguração feita ontem. E ele inaugurou, a inauguração foi ontem, e a rodovia Deputado Vicente Arruda, que liga a Granjas e vários distritos, tá? Vamos ouvi-lo enquanto a gente anota aqui, tá? Vamos Quando eu tinha 14 anos de idade, eu coloquei na minha cabeça que queria ser político. Sou filho de um grande granjense e amo essa terra como amo a política e adoro ser político porque eu acho que nós precisamos de homens e mulheres que queiram entrar na vida pública para servir. Eu acredito verdadeiramente que a política ainda é o melhor instrumento para a gente diminuir as desigualdades sociais e regionais e trazer melhoria para a população que mais precisa. Essa estrada é a rodovia Deputado Vicente Arruda, mas é a rodovia da integração, que vai ligar Granja, Viçosa, Barroquinha, Chaval, Camucim, com mais uma rota alternativa ao Piauí. Nós estamos a 40 minutos do Parque Nacional de Jericoacoara, a 1 hora do Parque Nacional de Ubajara, Decim, a meia hora da Chapada da Ibiapaba, subindo a serra. Nós temos a 1 hora de Sete Cidades, a 1 hora e meia dos Lençóis Maranhenses. Nós temos como integrar e fazer o desenvolvimento dessa região que tem 43 nascentes. 3 rios com água perene até outubro, dezenas de bicas, grutas, cavernas, inscrições rupestres. Nós temos o cânion mais bonito do Ceará, que é o cânion do Rio Ubatuba. Nós temos a Cachoeira dos Macacos, Cachoeira dos Anjos, a do Covão, a do Porão, as Palmeiras, a Pirapora, o Torém, o Cocal. São banhos cada dia mais lindos e que traz aqui turistas nacionais e internacionais. E através dela nós vamos poder ter hotéis, pousadas, gerar emprego e renda, desenvolvimento econômico, além da melhoria da qualidade de vida. Impressionado como ele conhece a região, Donizete. Eu quero ir lá, Matheus. Deu vontade de tomar banho de bico hoje nessa sexta-feira, viu? Pois é. Tomar banho de bico. Eu conheço 7 cidades. Lençóis Maranhense eu não conheço, não. Eu vou pra lá e de lá eu pego um carro. O difícil é chegar lá, Sobral, Granja, e vou pra 7 cidades, vou pra... Gostei, Matheus. Vamos lá ouvir o governador, Matheus. Vamos lá. E eu quero dizer que o orgulho que eu tenho é poder olhar para vocês e dizer aqui foram mais de 40 milhões de reais. E hoje a gente pode estar sorrindo, hoje a gente pode estar alegre. E essa estrada, essa primeira fase, ela já era muito importante para vocês terem mais comodidade, integrarem mais o município. Mas tem uma segunda fase. E a gente quer a estrada para andar, mas a gente quer o emprego. E se tem uma coisa que pode dar emprego aqui, a região que a gente tem um parque, para a gente poder ter visita, para a gente trazer turista, para a gente poder desenvolver e gerar emprego e renda para o nosso povo. Matheus. Sim. O senador Cid Gomes disse que ia para a inauguração, mas eu acho que ele ficou com tanta vergonha, porque o PDT, os aliados dele, todinhos votaram contra o governo Lula, que ele não apareceu, né? Votaram contra o governo Lula o Leônidas Cristino, do PDT, o Roberto Monteiro, do PDT, o Mauro Filho, do PDT,
o Júnior Mano, do PSB, a enfermeira Ana Paula, do Podemos. Foi 17 votos, né, Matheus? 17 deputados cearenses que votaram contra o governo Lula. A lista aí inclui a J. Albuquerque, André Fernandes, é da oposição, André Figueiredo, do PDT, mas não é ligado ao CID, Danilo Forte, Daiane Bittencourt, ambos do União, Domingos Neto, do PSD, Jaziel, do PL, enfermeira Ana Paula, Fernanda Pessoa, do União, Zé Ayrton votou não, Guimarães votou não, ambos do PT, Júnior Mano votou sim, derrubou o IOF, Leônidas Cristino, Gastão estava ausente, Luiziane Lins votou não, Matheus Noronhas votou sim, Mauro Benevides Filho votou sim, Moze Rodrigues, queria fazer uma aliança com o PT, votou sim, Nelinho Freitas do MDB votou sim, Roberto Monteiro sim, Yuri do Paredão votou sim. Ou seja, pega o Lula e o Guimarães disseram, o Guimarães falou pelo Lula, essa história de ser petista no Ceará e antipetista em Brasília vai ter que ser resolvido. Essa turma vai ter que escolher o lado. Se quer ser petista, é petista no Ceará, aliado de Eumano aqui e aliado de Lula em Brasília. Jogar duplo é traição, na opinião do Guimarães e do Lula, da Gleice e do ministro Haddad. Eu não tenho nada a ver com isso. Avançando, Matheus, o presidente da Assembleia se manifestou contra o aumento da bancada do Ceará de 22 para 23 deputados federais, em consequência de estadual de 46 para 47. Bote ele falando nas redes sociais dele e diga como é que votaram os senadores cearenses nessa matéria na quarta-feira, Matheus. Vamos lá, Donizete. O presidente da Alesse, Romeu Aldigueri, disse o seguinte: o Brasil precisa organizar suas contas, isso que nos trará eficácia nos serviços públicos. Portanto, sou contra o aumento de vagas na Câmara dos Deputados, como foi aprovado pelo Congresso. No meu entendimento, o correto seria redistribuir as cadeiras entre os estados de acordo com o número de habitantes, sem gerar mais despesas para o povo brasileiro. Inclusive, defendo uma eleição única a cada 4 anos de presidente a vereador para economizar recursos e dar mais estabilidade às gestões públicas. Quanto à nova vaga na Alesse, será automática, já que a lei foi votada a nível nacional. O que deveria ter ocorrido era justiça na representação e não mais gastos. Agora, com relação à votação para esse aumento no Senado, o Ceará teve 2 votos a favor e 1 contra, Donizete, no Senado. Quem foram os senadores que votaram a favor e quem votou contra? Ciro Gomes e Augusta votaram a favor de aumentar a bancada, Eduardo Girão votou contra aumentar. Foi 41 a 33. Dos 41 votos a favor de aumentar a bancada, 2 foram de senadores cearenses. Ciro Gomes e a senadora Augusta. Tá? Matheus, eu estou recebendo a informação aqui que o Guimarães tá vindo de São Paulo para ir para Crateús. Ele tá doido, Matheus. Vai se operar semana que vem do coração, ainda vem participar de uma plenária do PT. É muita vontade de ser senador. Será, Matheus? Ele tá ali em São Paulo fazendo exame pré-operatório para poder se operar semana que vem. Será que tem que checar isso aí? Você checa com a assessoria do Guimarães que ele tá anunciando que pode estar vim de São Paulo para Crateús, depois volta para São Paulo para se operar. Tá corajoso. Para terminar, Matheus, para terminar. Para terminar, Donizete, vamos ao Rio de Janeiro. Você viu, Donizete, ontem as imagens? Primeiro você manda me calar. Primeiro você manda eu calar. É importante, viu? Mas diga lá. Depois você me manda, o assunto é tão sério que você me manda no camarote. Vamos lá para o camarote nós dois lá. Pão de queijo, pão de queijo. Matheus, você viu a mansão do Paulinho Maluco 12, considerado pela Polícia Federal, Polícia do Rio de Janeiro, Polícia do Ceará, um dos homens mais poderosos do Comando Vermelho do Ceará, o dono do tráfico de Santa Catarina, acusado de ter sido responsável pela eleição do prefeito Braguinha, inclusive levou a cassação de Braguinha em Santa Quitéria. Ele morava, Matheus, como é que a gente pode chamar? No cume da favela da Rocinha, um edifício de 7 andares, outros falam que é 3 prédios, 7. Tinha
uma passagem secreta na parede para ir direto para a mata. Tudo de luxo. Vejo as imagens no Ceará, no CN7, no meu Instagram. Tem várias imagens. Vamos ouvir a porta-voz da Polícia Civil. Agora é o seguinte, Matheus. Uma pergunta para terminar a semana. Quem vai ser preso primeiro? O Paulinho Maluco, 12, ou o prefeito foragido, Bebeto Queiroz? Você quer que eu responda para não dizer que eu fiquei no muro? Tem coragem? Tem um dos dois. Tem um dos dois. O Paulinho Maluco não vai ser preso vivo. Ele vai resistir, tá foragido, já fugiu. A polícia mantém um rigor na volta dele ao Ceará, em todas no aeroporto, na rodoviária, por onde ele poderia chegar, em todas as linhas de entrada do Ceará, pelo Piauí, pelo Rio Grande do Norte, pelo Maranhão. Por onde ele puder entrar, tá fechado. A polícia montou o esquema para prender esse povo que fugiu pro Rio de Janeiro. E o Bebeto, eu acho que ninguém quer prender ele, não. A polícia, eu não sei. Mas ele sabe muito, né? Sabe demais, ele é um arquivo vivo. Ninguém quer prender o Bebeto Queiroz, não. Vamos ouvir aí a porta-voz e também tem mais gente falando, né, Matheus, para terminar? Tem sim, Donizete, só não vai dar tempo. A gente vai ouvir a Cláudia primeiro, Cláudia Moraes, que é da Polícia Militar do Rio de Janeiro e fala sobre essa operação. Vamos ouvir. Um ponto importante é que para chegar nesses imóveis teve todo um trabalho, né, exatamente para se chegar nesse local. Mas antes disso tem também uma investigação, tem uma integração do governo do estado do Rio de Janeiro com o governo do estado do Ceará através das suas forças de segurança, Polícia Civil, o Ministério Público daqui do Rio de Janeiro, o Ministério Público do Ceará, que chegaram e hoje essa ação que está sendo feita é absolutamente dentro de toda a legalidade, com uma ordem, com um mandado para que esses imóveis sejam colocados abaixo. Para isso foi feito um trabalho de investigação, de identificação dos donos dessas estruturas, não é? Logicamente você não tem uma escritura, né? Esse imóvel não tem uma escritura, mas ele tem dono, não é? Até porque as pessoas, quando eles saem de lá, qualquer pessoa não vai ocupar. E a questão dessa continuidade, esses imóveis presentes nesse local, a continuidade deles significa que esses criminosos podem voltar a qualquer tempo e fica também uma questão simbólica, uma afronta às pessoas. Então, eu acho que essa ação ela tem uma dimensão muito importante para sinalizar, primeiro, que o Estado está presente, que não vai permitir, que a nossa atuação tem sempre que ser dentro da legalidade e que colocar esses imóveis abaixo tem uma dimensão muito importante, porque esses criminosos não terão para onde voltar e não terão luxo, né? Na medida em que a gente trabalha com inteligência, com integração, a gente consegue chegar a momentos como esse, que são importantes para a segurança pública como um todo. O que está sendo feito aqui hoje não é só a demolição de um imóvel do tráfico, é muito maior e muito mais importante para a segurança pública como um todo. Acabou o nosso tempo, Donizete, vamos lá. E se você bota aí depois do Halley, depois do intervalo, Matheus, se der tempo, tá? Vamos lá, tá certo, Donizete. Bom fim de semana pra você, hein? Segunda você volta. Tá bom.